E, Renato, você é o único aqui que é a primeira vez que tá aqui, você Sim. tem que trazer presentes Presentinho, para o anfitrião. presentinho. Presente útil ou presente inútil? O que Presente que você trouxe? inútil, caneta, que já É estava útil. falhando. Ah, tá. É inútil, né? Não era inútil. pra trazer um presente inútil? É. Porque, assim, como escritor, como eu tenho vários universos, minha pasta tem várias subpastas, né? Cada um com o seu universo. Fantasia, ficção científica, etc. Cada um deles tem seu arquivinho, ideias. Sei. Nunca, se você é um escritor, nunca jogue uma ideia fora, anote. Um dia pode ser você útil, vai, por mais você vai louca que explorar. seja, né? Exatamente. Eu Especialmente as faço loucas. isso também. Tem uma ideia lá. Ah. Paquito morrendo enforcado no porão. Tá Ô, lá. louco, bicho. Não, é uma ideia pra um Uma conto. ideia. Um Ah. conto. Uma animação. Eu coloco Paquito Continua. pra eu não lembrar, mas não vai ser. Vai, Entendeu? fala, continua. Tá, é só uma ideia. Não vou colocar ela em Tá bom, prática. tá bom. Mas às vezes, quando você não tá afim de ligar o computador nem nada, você vai lá no caderninho, anota. Então essa 40 anotou várias ideias boas. Mas um presente bem menos inútil, né? Meu primeiro livro de Rosa Varginha. Opa, Por favor. Olha que capa legal, de Roswell Ele- a Varginha. É de 2008, pela saudosa editora Tarja Editorial. Um abraço pro Jean e pro Richard, que eram meus editores. E é uma história passada no Brasil, que une os dois casos de Roswell em 1947 e de Varginha de 1996. Teve sequências, eu tô pensando Dois casos como bem fazer. icônicos, né? Bem icônicos, bem icônicos. E A Varginha é o nosso Roswell? praticamente. Praticamente, Praticamente. Estornado. Não diria que é o melhor caso, porque é muita. A gente depende muito da parte testemunhal da coisa, no caso de Varginha. A gente não tem uma documentação, como tem, por exemplo, na Operação Prato, como saiu recentemente na OVNI Pesquisa número 17. Entendi. É muito relato, né, no caso de É Varginha. muito relato, né? Inclusive eu tô usando o crachá do Mulder justamente porque Arquivo X foi uma grande inspiração. Cara, fez um Legal. sucesso absurdo. essa Absurdo! série. Era uma E eu era de assistia- ouro é, na ufologia. Final dos anos 90, né? Na O Arquivo X. ufologia. A gente, eu acho que tá retomando essa época do final dos anos 90, quando se falava muito em UFO, muito em que os Estados Unidos e as grandes nações escondiam Escondiam coisas da grande coisas, da galera em geral. conspirações. Conspirações, A gente vê exatamente. tanta. Tá difícil escrever conspiração hoje porque parece que o nosso mundo virou uma grande conspiração. Então, né? muita coisa Inteligência artificial. Inteligência artificial, Muita coisa a que era conspiração virou pandemia, o que é meu, verdade, né? é Congresso americano loucura. fazendo audiência pra falar de OVNI. Pra falar de OVNI. Sabe? Parece coisa de abertura de Três um filme. audiências. Três já, né? audiências. Três. E agora, em A setembro, vai NASA ter a quarta. interessada. É mesmo? A quarta E a audiência. NASA tá preparando material, né? Que ela ia participar dessa audiência, mas ela falou, não vou lá porque não tenho nada pra apresentar. Né? Então ela acabou não verdade. indo. É. O Bill Nelson, ele teve na América Latina, agora recentemente, passou pelo Brasil no dia 24 de julho, foi até São José dos Campos, nossa área 51 brasileira, e depois, no dia 27, depois dessa audiência do dia 26 do David Grush, ele estava na Argentina, quando então fez declarações na imprensa, lá na Argentina, dizendo que ele já tinha destacado alguns cientistas para apresentarem um relatório a respeito de UAP. Provavelmente o que ele vai apresentar não sejam evidências, né, do fenômeno, mas sim talvez apresentar algum ferramental, alguma ferramenta para auxiliar a AARO, né, porque existe esse departamento agora nos Estados Unidos que está investigando os casos de UAP. Bill Nelson, que você diz, o diretor da NASA atual. Bill Nelson, o diretor da diretor NASA atual atual. da NASA, Esse aqui, tá. ó. Vamos pegar aqui o Bill Nelson. Vamos contextualizar para quem Esse tá por aqui, ó. fora. Esse é o Bill Nelson. Edson, Renato e Schwarza. Porque a gente vai acabar falando em nomes, né, em datas, caso Roswell e tal. Vamos contextualizar essa história dos OVNIs e de aberturas, livro azul, Blue Book. Como que a gente poderia dar um resumo para a galera do que tem se falado para chegar até hoje, em que ponto que a gente está? Esse fenômeno UFO, OVNI, ele começa quando? Por que se abrem essas questões? Como que a gente poderia tentar colocar isso? Existem coisas estranhas sendo vistas no céu Desde sempre. desde sempre, basicamente. Tá. Há muita controvérsia, existem pinturas renascentistas com objetos estranhos no Fala céu. uma dessas aí pra gente colocar na tela, pessoal. Gente,
Tem Eu lembro os de uma- UFOs da Baviera, se não me engano, 1500 e alguma coisa. dá uma procurada pra gente. UFOs Baviera, século XVI. Eu acho que se vocês colocarem UFOs, OVNIs nas pinturas vai vir um antigas, monte. vai aparecer um monte. vai aparecer um monte. Tem umas coisas estranhas, né? Tem, mas tem coisa que não é. Mas tem coisa que não é. Tem Pode ser coisa o quê, que é por exemplo? só. Cometa, não é um... Um borrão. Um borrão, é. alguma coisa do artista lá que ele quis representar algum Entendi. sentimento estranho e vou desenhar esse troço aí, o pessoal fala que é OVNI. Tá. Não é. E tem, por exemplo, marcações de pintores, né, de bispos, tal, que eles faziam aquele chapéuzinho preto, né, com cúpula, Como que é assim? o chapéu do bispo. Ah, Então tá. era como se fosse uma assinatura. Esse daí, por exemplo, é um deles? Era É, esse ó. que eu tava pensando. Esse é o quê? exatamente. Esse é em Basel, né, na Esse é uma- Suíça. Parece um Isso, tecido, na né? Suíça. Uma pintura em tecido, talvez? Não. Aí foi É um quadro, É um se quadro, não me engano. é um Eu acho quadro, que é um quadro, Mas né? o que é isso daí? É difícil dizer, né? É Eu uma tô procurando alucinação. É uma alucinação do artista. é, Drogas, né? Ô, Paquito, você que é o manja artista, disso. é o artista Fala aí. Eu já vi pintando um negócio ficção parecido já. científica já. E eu não tava puro, não. Ô, Paquito, o cara não tava puro quando fez esse negócio. tava. Olha só. Muita coisa louca. acontecendo. É muito louca. Mas Pode- são supostos, né? São supostos. Mas tem Avistamentos pintura mesmo na realista, Idade Média. Paquito, com objetos no céu. Aí, se vocês acharem, é o Lenny que tá procurando, não sei se é o Lenny, né? Dá uma Tenta olhada achar nele. algum aí, e se cair Do algum que eu sei Renascimento, explicar, eu já... Aliás, tem que colocar microfone pro Lenny, né? Vocês estão economizando em microfone aí, gente? Vai colocando aí. Ó, Aí, existem então, assim, pinturas rupestres também, né? Sim. Que poderiam, mas são coisas no Egito também, ou não? supostos, São Aquelas coisas- evidências de que no passado nós Tem teríamos aquelas- sido não tinha- visitados. Não tinha umas imagens de uns... Isso eu não sei se é fenícios, se são os egípcios, aquelas coisas que parecem um astronauta numa nave, sabe? Essa Tinha imagem? a famosa lousa de Palenque, uma pirâmide lá em Palenque, no México, que tem parece um astronauta numa cápsula espacial. Vocês vão procurando É. isso, gente? Mas Tá. é duvidoso, sabe? né? É uma escultura, é um baixo relevo ali. É o túmulo de difícil, Palenque. Porque vamos pensar É um uma túmulo. coisa. Você é uma dessas civilizações antigas e tem contato com algum objeto desse do céu. O cara, a princípio, vai achar que é uma divindade, né? Que Alguma coisa sim. dos deuses, né? Que é a primeira- teoria dos... É, do dos Eric deuses von astronautas, Däniken, é. dos deuses astronautas, que muita gente começou na ufologia graças ao também, livro dele. Então, mas veja bem que o Eric von Däniken, ele escreveu na década de 70. Sim.